Ah, se o mundo inteiro pudesse me ouvir, tenho muito pra falar. Ou nem tanto, né, na verdade, porque isso aqui é pra ser curto. Tá começando mais um podcast, eu sou o Vitor Espósito. Tamo junto aí com os professores funkeiros e hoje eu vou falar aí dos maias, um grupo, né, na verdade são vários grupos indígenas que estavam metendo terror aí na Mesoamérica bem antes dos espanhóis chegarem, beleza? Mano, quem que são esses maias aí, qual que é a influência deles e como que eles não têm a ver com o Tim Maia que eu acabei de citar aí no início? Mano, os maias, eles eram vários grupos indígenas que eles estavam nessa região da Mesoamérica muito, mas muito antes desses espanhóis chegarem. E onde que é essa tal de Mesoamérica, pra vocês terem uma ideia? Mano, ela pega uma parte do México e ela desce para aquele monte de país que a gente só ouve falar aqui no Brasil. Então, assim, Guatemala, Honduras, todos esses países aí, que infelizmente a gente conhece bem pouco. Mano, os maias, eles estavam distribuídos por tudo isso de território. Se você andasse por ali, você ia encontrar alguém que estava ligado aí, estava junto com os maias, entendeu? Bom, mano, esses caras, eles vão estar metendo terror aí nessa região por mais de 5 mil anos, para você ter uma ideia. Assim, é uma história enorme, se você for pegar, porque os maias, para você falar de maia, maia é uma forma geral de você falar de vários indígenas, de vários grupos indígenas. E assim, as origens deles vêm de muito atrás, entendeu? Se você pegar para ver o livro deles que traz a história da formação do mundo, como o mundo foi criado, como que os maias, os homens foram criados, esse livro aí chama Popol Vuh. Mano, os caras eles têm mais de 5 mil anos de história e é muito louco como eles explicam a criação do mundo. Na Bíblia a gente tem, Deus que levou 7 dias para criar o mundo. Os caras eles acreditam que o mundo veio da água, para vocês terem uma ideia, né? Que os deuses criaram da água e que os humanos que foram criados pelos deuses, eles foram criados para servir os interesses deles, entendeu? Não é uma coisa, eu criei e acabou, não. Eu criei, você vai, né, me servir a certo ponto. E que, mano, eles tiveram várias tentativas de criar o homem e não deu certo. Até eles criarem o homem do milho. Sim, na ideia dos maias, eles vieram do milho, cara. E por isso que o milho é tão importante lá no México, nesses países, né? Até hoje. Os caras têm milho de tudo quanto é cor, tudo quanto é tipo até hoje. Justamente por essa ligação com esses povos olmecas, maias, certo? Bom, pra gente estudar um pouco da história dos caras, assim, de um jeito mais alinhadinho, mano, dá pra dividir a história deles em três partes, assim, que é o quê? O pré-clássico, que, assim, é tudo antes de 2000 e depois, antes de Cristo, no nosso calendário, tá? Que os maias, eles tinham um calendário só deles, inclusive todo mundo achou que o mundo ia acabar em 2012, mas não tinha nada a ver. E que, mano, o calendário dos caras é 1000 vezes mais complexo do que o que a gente tem hoje, né? Que a gente usa hoje no Ocidente. Mas enfim. Mano, se a gente for pegar para estudar de um jeito mais fácil pra gente, mano, o período pré-clássico vai tudo antes de 2500 depois de Cristo. Aí de 2500 depois de Cristo para 900 depois de Cristo, mais ou menos assim, essa época, mano, a gente tem o período clássico dos maias, que é o quê? Quando os caras estavam bombando, eles tinham conquistado mais povos, assim, tava sobrando as coisas lá, a população dos caras era maior, tá? E depois disso a gente vai ter a decadência dos caras, a firma começa a ficar fraca depois de 900 depois de Cristo para frente, tá? Bom, para a gente pegar esse período clássico, né, que é onde a gente tem mais coisas para estudar dos caras, a gente encontra mais traços ali de construção dos caras, de arqueologia, para estudar sobre eles, né, como que era a sociedade deles, como que eles viviam. Mano, os maias, eles se ordenavam entre vários grupos, como eu falei, cada cidade tinha, né, uma autonomia diferente, mas juntas, assim, numa unidade política de conquista de um grupo mais forte sobre o outro, eles eram os maias, que estavam nessa região que eu falei, sobre todo esse período. E, mano, os caras eles se ordenavam basicamente com uma economia de agricultura, entendeu? Então eles viviam do que eles plantavam, mas também tinha aquele negócio de coleta, então caçar, entendeu? Você também fazer as coisas. Então, por exemplo, tinham mantas de algodão que eles faziam. Para trocar, para conseguir as coisas lá, normalmente era troca simples, mas assim, para você tinha certos produtos, certas coisas que você podia trocar por qualquer coisa. Por exemplo, a cacau, né? Ali, né? A semente de cacau servia para você conseguir trocar por um monte de coisa lá para os caras, entendeu? Então eles se organizavam dessa forma muito complexa para a gente se entender. E para além disso, eles tinham um calendário que é muito treta de entender pelo seguinte, mano, o calendário deles, ele simplesmente ele não seguia essa ideia que a gente tem de uma linha, né? Evento por evento, dia por dia. Não, eles tinham uma outra ideia de ciclo, que estava muito ligado com o sol, que estava muito ligado com os movimentos das estrelas, entendeu?
com o ciclo do Sol, enfim. Mano, e é incrível você ver que quase 2000 anos atrás, assim, os caras eles estavam manjando, eles estavam super por dentro disso, entendeu? Pra você ver uma ideia do Sol, eles tinham um ano solar, entendeu? Eles sabiam que tinha 365 dias, e, mano, eles deixavam as pirâmides deles, que eles faziam com calcário, com outras coisas, eles deixavam, assim, totalmente ordenada com isso, entendeu? Se você for ver uma das maiores pirâmides deles, ela tinha 391 degraus cada um dos 4 lados, entendeu? E aí lá em cima tinha mais um degrau que dava 365 dias, entendeu? Que é o que a gente tem hoje para tratar do Sol. Então, mano, é incrível como que os caras observavam as estrelas e eles deixavam tudo ligado com as crenças deles, entendeu? Então, nos deuses que eles acreditavam. Esse templo aí que eu falei dos 91 degraus, por exemplo, quando o Sol batia nele, formava assim meio que uma sombra que parecia o quê? Uma serpente. E, mano, na crença dos maias, eles acreditavam que um dos principais deuses para formar os homens, para criar esses homens, né, das várias tentativas, foi um deus serpente com algumas penas de pássaro. Então, assim, formava a sombra desse deus quando o sol batia na construção dos caras. Olha a ideia deles. E, mano, como que eles criaram isso tudo na observação, como que eles usaram a lógica de matemática que eles já tinham naquele período, tudo isso sem nada de tecnologia, assim. É incrível, entendeu? Os europeus estavam muito atrás deles nessa parte, mas muito mesmo, né? E os maias, eles conseguiram cuidar de vários grupos por muito tempo. Os maias, pra gente falar melhor, mano, eles são esses grupos, né, que estavam junto com os caras, mano, eles são os únicos que têm uma escrita na América pré-hispânica, se a gente for parar pra pensar. Porque assim, os astecas, eles não tinham bem uma escrita, e o pessoal ali dos Incas, né, que fica hoje para nossa região da América do Sul, mano, eles não tinham uma escrita também, eles se organizavam de um jeito totalmente complexo. Eles tinham os quipos, né, que eram ali uns cordões, cada um de cada cor, que eles amarravam para contar as coisas. Cada cor diferente de cada cordão era uma coisa diferente que eles estavam contando, enfim. Demorava muito tempo para se aprender o que tem a ver ali, aquelas amarrações, mas assim, os maias, eles eram os únicos que tinham inscrições que, cara, eles colocavam nos codes, que a gente pode chamar mais ou menos de livros, escrituras que eles tinham, entendeu? Que serviam tanto para tratar de coisas que as elites fizeram no passado, quanto eventos históricos importantes, como estava nos templos, nas construções deles. Então, assim, olha como esses caras estavam na frente, de verdade. Sem querer puxar o saco deles, né? Tô falando a verdade. E, mano, como que eles se ordenaram, como que cada cidade deles, mais ou menos, tinha entre 15 mil e 30 mil pessoas para aquele tempo. E na América, assim, mano, era muita. Tô falando de América, mas os espanhóis nem tinham chegado, né? E o engraçado é que quando os espanhóis eles vão chegar, mais ou menos lá, século XVI e tal, eles vão ir para cima, eles vão ir atrás dos maias, só que quando eles chegam, mais ou menos onde eram as cidades maias, tá tudo largado lá, entendeu? Tipo, a selva já tá entrando aonde que os maias tinham desconstruído, entendeu? E os caras tinham, enfim, templos enormes, entendeu? Cidades enormes, e a floresta já tava entrando. E os espanhóis, eles não entenderam, né? Como que aquilo aconteceu? Principalmente porque eles tinham achado outros grupos indígenas que falaram dos maias. E aí eles foram entender que os maias já tinham picado a mula dali fazia muito tempo. Só que o problema é o seguinte, todo mundo sabe que eles foram para lá, eles partiram e nunca mais voltaram, como diria nosso querido Tim Maia, mas ninguém sabe por quê. E aí tem várias teorias, com um pouco que a gente tem sobre os caras, né, que são as construções deles, que são os calendários deles, que eram simultâneos, né? A gente tinha um calendário religioso, a gente tinha um calendário solar, enfim, tudo ao mesmo tempo, todos os três ligados, entendeu? Os números maias, eles até já caíram no Enem, entendeu? Esses números, eles faziam as contas do calendário, né? Normalmente nos maias, uma barra valia 5, então quando você vê um símbolo de barra é 5, e cada bolinha valia 1. Ora a ideia dos caras, quando era um cesto vazio, era o 0. Enfim, eles tentaram analisar isso e descobrir por que os maias foram embora. E aí as teorias que a gente tem hoje para falar dos caras, bom, eles devem ter ido embora pelos conflitos que tiveram políticos lá dentro, né? Tudo bem, os caras estavam unidos, né? Eram vários grupos de indígenas unidos, só que assim, competição sempre vai ter, entendeu, mano? Competição, conflito político, enfim, tudo isso sempre vai ter. E devia ter gente que estava lá dentro que não estava feliz com o negócio, eles não estavam gostando daquilo. Então, assim, os maias devem ter entrado em conflitos políticos. Parece que cada vez que crescia mais a cidade dos caras, mais os caras passavam fome, umas dificuldades para quem era mais pobre. Enfim, quem estava mais lá embaixo sempre sobe mais, né? Você tá ligado?
Então, todo mundo acha que teve algum conflito social, político com os caras para essa época aí, de 900 depois de Cristo para frente, alguma coisa, uma treta rolou. E hoje, o pessoal que estuda ali, né, os geólogos e tudo mais, eles deram uma analisada ali no que sobrou dos caras, eles descobriram que aquela região, nessa época aí que teve a treta de decadência dos malucos, mano, ela passou, mas por uma seca muito grande, entendeu? Principalmente algumas partes no sul ali e tal. E isso leva todo mundo a acreditar que teve uma crise, principalmente em uma das partes onde os maias estavam cuidando do negócio, e que aí rolaram conflitos que fizeram o quê? Os caras partirem para outras regiões, longe dos maias, né? Partirem para outras regiões e começarem ali uma nova sociedade, entendeu? Longe do passado deles. O fato é o seguinte, o que a gente tem dos maias, que a gente usa para estudar, você vai ver a mesma questão de 2012, né? O mundo não acabou em 2012, mas eu tenho fé que até o final de 2020 vai acabar, porque do jeito que as coisas estão indo, mas enfim, se você pegar para olhar os calendários dos caras que estavam ligados, três tipos de calendários diferentes, como que eles organizavam, e mano, tudo aquilo sem a tecnologia, enfim, sem o desenvolvimento de política, de sociedade que a gente tem hoje em dia, mano, é um negócio incrível e complexo que você tem que ter muito respeito, muita atenção. A gente devia estudar muito mais com esses caras e aprender muito mais. Você que está me ouvindo, pega, vai atrás da história dos Maias. Se você achar aquele livro, se você pesquisar no Google, achar aquele livro Os Maias do Essa de Queiroz, que é um escritor português lá, mano, não pega, não lê, vai atrás dos indígenas, dos Maias, vai ver a história desses caras que, mano, muito, mas muito antes dos europeus botarem o pé aqui, os caras já estavam metendo o terror e estavam fazendo muita coisa incrível, uma sociedade enorme, entendeu? Esse sou eu, Vitor Espósito, falei demais, espero até a próxima, eu vou sentir muitas saudades, mano. Forte abraço aí.